Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus nessa manhã, entregar para Ele todas as coisas, né? Senhor nosso Deus, nessa manhã, Deus, nós te agradecemos por até aqui, Deus, ter nos ajudado, por até aqui, Deus, ter nos sustentado, nos dado saúde, nos dado vida, Pai. Agradecemos ao Senhor por cada adolescente, ó Pai, pela vida do pastor Itamar, pela vida da Júnia, a minha vida, por aqueles que ainda vão estar entrando. Te agradecemos, Senhor, pela tua igreja, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha, Deus, falar conosco, Deus, através da sua palavra, nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor, ministrar os corações de cada adolescente, e que a tua palavra, Deus, ela permaneça e ela dê frutos, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, nos dê sabedoria, Pai. Fala, Deus, a cada coração nessa manhã, Deus, que não seja nada de nós mesmos, mas que seja do Senhor, tudo que vamos conversar nesta manhã, sobre a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço, Pai. Amém, Deus. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, né? A nossa aula de hoje está na lição de número 4. E ela tem como título, a Natália vai ler para a gente o título da nossa lição de hoje, tá? Sem comunicação não dá. Sem comunicação não dá. EBD 4. Desde o início, desde a criação, quando o Senhor criou o homem, logo em seguida o Senhor criou a mulher, né? Depois de Deus ter criado todas as coisas, vocês acham que a comunicação existia entre eles? O que vocês acham? Quem é o primeiro que quer falar? O que você acha, João? Existia comunicação entre o homem, a mulher, Deus? Miguel? Eu acho que sim, porque como é que eles iam trocar uma ideia lá, falar um com o outro? Sim, né? Deus se comunicou com o homem, né? Deus deu algumas instruções ao homem, né? E o homem também, Deus viu também que o homem precisava também ter uma companheira para ele poder se comunicar também, né? Para ele poder se relacionar. Assim como cada animal tinha o seu parceiro, né? A sua parceira, Deus também criou a mulher, né? E Deus criou o homem, né? A humanidade para se relacionar. Será que a gente conseguiria viver isolado, totalmente sozinho? O que vocês acham? Não, né? Deus nos criou para o relacionamento. Ele próprio quis se relacionar conosco. O próprio Deus, né, ele desejou ter um relacionamento conosco. E ele deseja até hoje se relacionar com os seus filhos. Será que existe algum pai que não gosta de se relacionar com seu filho? Será que existe algum pai que não gosta de se comunicar com seu filho? Que não tem um filho, né? Planeja ter um filho, sonha ter um filho, e quando tem esse filho, ele não quer se comunicar com esse filho? Não, a não ser que passe por alguma situação de problema mesmo, né? De saúde, às vezes uma depressão, alguma situação como essa, né? Mas os pais, eles planejam os filhos, eles sonham com os filhos para se relacionar com eles também, né? Para se comunicar com eles. Assim foi o nosso Deus. Nós fomos sonhados por Deus. Porque Deus, desde o início, ele tinha nos planejado, antes mesmo de nascermos, ele tinha sonhado conosco, para ter um relacionamento conosco, né? E esse relacionamento, um bom relacionamento, um relacionamento só pode ser bom se tiver uma boa comunicação, né? E quais são os meios de comunicação hoje, por exemplo? João, você se comunica com as pessoas através de quê?
que você usa para se comunicar com as pessoas, João? Com seu pai, sua mãe, com seus amigos, familiares, colegas de escola? Aí o João colocou aqui, na quarentena, o celular, né? Isso mesmo. Ana Clara, como hoje a gente está um pouco impossibilitado, né, de reunir, né, de sair muito de casa, de visitar as pessoas, então o João colocou bem, né? O celular tem sido muito utilizado hoje. Ana Clara, e você? Que meios de comunicação você utiliza? Pode ser tanto agora quanto antes mesmo da quarentena, quando estava tudo normal, né? Quer falar, Ana? A fala, Ana Clara colocou aqui, a fala e as mídias sociais. Muito bem. Natália, Eu uso celular. celular. Miguel? Miguel? Que meio de comunicação você usa, Miguel? Seus colegas, seus pais? Cadê o Miguel? Eu acho que o áudio do Miguel não tá saindo. Não tá saindo? Não. Então, Agora não dá pra ouvir. beleza. Então vamos aqui pro próximo. Pro próximo slide, ele vai trazer para a gente alguns tipos de meio de comunicação, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Não estou conseguindo ajustar aqui, só um minutinho. Vamos ver se vai agora. Apareceu aí para vocês? Não, O segundo, não? Meio de comunicação? não. Só um minutinho. E agora? Não. Também não, né? Agora saiu. Vou Saiu? reiniciar o compartilhamento de tela. Tá bom. Agora sim. Obrigada, viu, pastor? Gente, então, aí a gente tem alguns meios de comunicação, né? Utilizados. Alguns mais antigos, né? Talvez vocês nem tenham tido muito contato, como, por exemplo, as cartas, né? Alguém aqui já escreveu alguma carta e enviou para alguém? Eu já. Já? Já. É um meio de comunicação bem antigo, né? É. Foi muito utilizado, hoje nem tanto, né? Mas já foi bastante utilizado. Aqui a gente tem uma TV, uma televisão, que também é um meio de comunicação muito utilizado até hoje, né? Eu lembro quando eu era pequena que as televisões, quem tinha uma televisão, nossa, tava rico. Eu lembro que a gente ia para casa da minha avó, na minha infância, lá ela mora em Formosa e a gente se reunia na casa dela, alguns vizinhos, para assistir. E a televisão era preto e branco, não tinha nem televisão colorida. E minha avó colocava uma tela que parecia na frente da televisão, que parecia um arco-íris, para a televisão ficar colorida, né? Para as imagens ficarem coloridas. Era bem engraçado. E aí à noite todo mundo ia para lá para assistir, né? O noticiário, às vezes a novela que vinha depois, né, do noticiário. E quase ninguém tinha televisão naquela época, né? Hoje existem vários tipos, né? E cada uma mais moderna que a outra. E por causa das tecnologias, né? Elas vão se atualizando muito rápido. A gente tem aqui o jornal, né? Hoje em dia também quase ninguém compra jornal, né? Nas bancas. Eu lembro que faziam filas para comprar jornal nas bancas de revistas de jornais, né? Hoje em dia a gente tem acesso pela internet.
tem acesso aos jornais, tem os jornais também que passam na TV, né, os noticiários. Aqui a gente tem quem sabe que instrumento, que objeto é esse aqui? Um rádio. É um rádio, né? Muito usado também, antigamente. Aqui nós temos uma Revista. revista, que também hoje menos utilizada, né? Mas já foi muito usada também. E aqui nós temos um atualíssimo, né? Um meio de comunicação super atual, que é o Celular. celular. Todos, né? A maioria tem celular em casa. É muito difícil ter uma casa onde não tem um celular, né? Os telefones, antigamente, eram telefones fixos, quase ninguém tinha, né? Também. Há muito tempo atrás era difícil as pessoas terem, porque era muito caro também adquirir um telefone. A gente não tinha, e era fixo, a gente não tinha celular, telefones móveis, né? Quem não tinha telefone fixo em casa ia pro orelhão. Já ouviram falar no orelhão? Sim. Hoje nem existe mais nas ruas, mas antigamente, todas as quadras aqui da Vila Buritis, como eu moro aqui na Vila Buritis, né? Todas as quadras tinham um ou dois orelhões, né? Nas esquinas. E as pessoas compravam fichas, usavam fichas, depois vieram os cartõezinhos para a gente fazer as ligações pelos orelhões. E faziam filas também. Eu lembro que as pessoas faziam filas para ligarem, porque às vezes tinha muita gente, precisava ligar, né? Então, hoje, a facilidade, a tecnologia trouxe essa facilidade para a gente, né? Com relação às informações, aos meios de comunicação. A gente tem tudo muito rápido, tem acesso muito rápido às informações, por meio do celular, né? E o celular, ele já traz tantas informações, já traz o rádio, já traz câmera, né? Já traz tantas coisas nele, que a gente, com um objeto tão pequeno, a gente já tem mil utilidades aqui, né? Muitas utilidades com ele. E aqui também a gente tem outro meio de comunicação muito utilizado hoje, que é o Notebook? notebook, computador, né? O monitor também, muito usado hoje. E esse meio de comunicação aqui, qual será que está representando? Que meio de comunicação está sendo representado por essas duas pessoas aqui? Falando, eu acho. É porque eu não Isso, sei. isso mesmo. Oi? Contato visual. Contato visual, muito bem. Né? E essas interrogaçõezinhas aqui, né, querem dizer que eles estão conversando, a gente não sabe o que é, né, que eles estão conversando, mas está tendo um diálogo aí, né? As interrogações, elas se referem muito ao diálogo. E o diálogo, o que é o diálogo para vocês? Conversar, falando. Conversar, Conversa. uma conversa, isso mesmo. E o diálogo, gente, é o meio de comunicação mais antigo que existe. E é o meio de comunicação que é o principal, né? A principal ferramenta de comunicação humana, desde a criação, né? Até hoje, é o meio de comunicação que a gente mais utiliza, é o diálogo, é a conversa, né? Essa conversa ela pode ser pessoal, como eles estão aqui, um de frente para o outro, e pode ser também à distância, né? Através das mensagens, através das redes sociais aí, né? Que a gente utiliza, né? Os e-mails. Então, assim, o meio de comunicação mais utilizado e o principal é o diálogo, né? Desde o início ele já existia. E agora a gente vai conhecer, vai ouvir, vai ler uma história, um trechinho da Bíblia, que está lá no nosso terceiro slide aqui, que tem como texto base também a nossa lição de hoje. E essa leitura que a gente vai fazer, ela está em Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo 40 até o 52, que fala um pouquinho sobre Jesus no templo. Lucas 2, capítulo 2, verso 40 ao verso 52, tá?
É Lucas 2 e versículo 42? Lucas Vai. 2, começa no 40, vai até o 52. Está no. Se o pastor conseguir colocar para a gente, terceiro slide. Aí eu vou pedir para algum de vocês fazerem a leitura. Quem quiser, tá? Pode começar. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pode continuar. Pensando que eles estavam entre os campeiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o viam ficavam maravilhados com os seus entendimentos e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais... Não. Ixi, me perdi. 48, quando seus pais o viram. 41? 48, Ah, tá. Aqui. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 41 a 52. muito bem. Então, nessa leitura que a gente acabou de fazer, a gente vê que era costume, naquela época, todos os anos, eles irem para Jerusalém para a festa da Páscoa, né? E naquela época Jesus tinha qual idade que fala aí o texto? 12 anos. 12 anos. Terminou a festa, os pais voltaram para casa, né? Com certeza deveria ter muita gente naquela festa. E Jesus ficou onde? Lá no templo. De acordo com o texto, ele ficou no No templo. templo. Por que será que Jesus ficou no templo? Porque é a casa de Deus. Sim. O que mais? Que ele Ele estava. Pode falar. Que ele estava conversando, tirando dúvidas. E acho que pregando o evangelho também. Conversando, tirando dúvidas, perguntando, né? Dialogando com os mestres. Dialogando com os mestres, muito bem. Jesus, ele tinha, né, ele desde pequeno, ele tinha interesse pelas coisas de Deus, né? Pelas coisas do pai dele, né? E desde cedo. E ele, com certeza, ele deveria ter ficado ali tão envolvido, né, ali no templo, tão envolvido com as coisas ali, com as palavras, com os ensinamentos, que ele, para ele ali, ele ia continuar, ele nem queria mais voltar para casa, né? De tão bom que estava ali, de tão gostoso que estava aquele momento ali. É como quando a gente vai para o culto, né? Às vezes vocês chegam no culto, está tão gostoso o culto, né? Tão maravilhoso ali a presença de Deus, né? Você ouvindo a mensagem, você adorando a Deus, você orando,
que você nem lembra da sua casa, não é assim? Você até esquece das coisas que estão acontecendo ao seu lá fora, né? Porque você está tão envolvido ali, você está tão é, sintonizado com o Senhor, né? Você está tão ali pertinho de Deus, né? Tão atento às coisas de Deus que ali não interessa mais as coisas que estão fora, né? Que estão do lado de fora. Você está ali concentrado no que Deus quer falar com você, né? E no que você está falando com o Senhor. E assim, com certeza, Jesus deveria estar muito concentrado nas coisas de Deus, né? Ele estava muito focado ali, né? E voltado para os ensinamentos, né? Ele queria ele queria saber, ele queria conhecer, ele queria ouvir, ele queria também expressar o que ele achava, o que ele sabia também, né? E aí, naquele momento, Jesus ficou enquanto seus pais foram indo, né? Já aconteceu com alguns de vocês estarem no lugar e, de repente, já aconteceu com algumas pessoas, né? Os pais vão embora e, no meio do caminho, meu Deus, cadê fulano, né? Não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas eu já ouvi algumas histórias assim. Já aconteceu com alguns de vocês? Comigo já. Eu fiquei muito, muito aflita, muito nervosa. Eu Ficou muito comecei a aflita, chorar, né? pedir ajuda. Eu imagino. Comigo aconteceu não, assim, aconteceu na escola. Eu estava na escola e minha mãe demorou, na verdade, ela demorou muito para chegar, né, para me buscar. E como era a minha primeira semana de aula, eu fiquei muito ansiosa, com muito medo, né? Medo da minha mãe não voltar para me buscar. E aquilo gerou assim uma sensação muito ruim, né? Meu Deus, se eu ficar aqui, e minha mãe não vier, com quem eu vou ficar? Então gera um medo muito grande, né? Uma aflição. E pelo texto, será que Jesus estava aflito? Pelo que vocês Não, leram aí. Jesus não estava aflito. Mas quem ficou aflito? seus pais. Seus pais, né? Quando os pais perceberam, os pais de Jesus perceberam que Jesus não estava, né, eles não perceberam que Jesus tinha ficado, mas logo, lá na frente eles foram ver, né? Eles pensaram que Jesus estava ali no meio, né? Das pessoas, no meio dos companheiros de viagem. Mas aí quando eles começaram a procurar Jesus, né? E não viram Jesus, eles começaram a ficar aflitos, né? Começaram a ficar preocupados. E aí, quando eles não encontraram, eles fizeram o quê? Voltaram. Eles voltaram, né? Voltaram para procurar Jesus. Depois de já ter procurado Jesus ali no meio onde eles estavam, nos parentes em volta, nos conhecidos em volta deles, eles voltaram a procurar Jesus em Jerusalém, né? Eles pensaram, Jesus só pode ter ficado em Jerusalém, só pode ter ficado no templo. E aí, eles encontraram, né? E naquela época, gente, hoje é muito mais fácil da gente se comunicar, né? Porque se acontecer alguma coisa assim, a mãe de vocês mandou uma mensagem para algum conhecido, ou liga, né, pelo celular, faz uma ligação, Minha rapidamente a mãe, gente minha mãe ia fala, chamar, Valik. minha mãe ia chamar a polícia. Eu imagino. O desespero é grande, né? Então, naquela época não tinha, né? Não tinha celular. Imaginem, gente. Eles andavam a pé, muitas vezes, né? De um local para outro. Demoravam dias para chegar no local que eles queriam chegar, né? Eles, a dificuldade que tinha de se locomover, né? De se comunicar era muito maior do que hoje, era muito grande. Hoje não, tudo é mais fácil, né? Hoje nós temos, rapidamente a gente consegue encontrar alguém, rapidamente a gente consegue entrar em contato com uma pessoa. Naquela época era muito difícil. Então imagina a aflição de Maria e de José, né? E aí, a Bíblia fala aí, depois de quantos dias eles o encontraram no templo? 3. 3 dias o encontraram no templo. Jesus estava fazendo o quê? E tava orando e Tava pregando. dialogando com os mestres. Exatamente. Ô, tia, Sentado. Oi. então para eles irem embora de Jerusalém, demoraram 3 dias também? Depois, na verdade, aqui juntou não só os dias da viagem, né? Mas o dia que eles foram, que eles passaram um dia andando, né? Caminhando. Ó, aqui fala no verso 44, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, né? Então eles ficaram tranquilos, andando,
né? Eu creio que aproximadamente aí iriam uns 2 dias, né? Um dia e meio, mais ou menos, de viagem, né? E aí até eles voltarem e encontrarem Jesus, levou essas caminhadas de ida e volta a Jerusalém 3 dias, né? Para encontrar Jesus, né? E aí Jesus estava sentado entre os mestres, ouvindo os mestres e fazendo-lhe perguntas, né? Estava tendo um diálogo ali entre eles? O que vocês acham? Sim. Estava tendo um diálogo entre eles, né? Estava tendo comunicação entre Jesus e os mestres. E no diálogo, gente, uma pessoa só fala e a outra só ouve? Como é que é um diálogo? Um Um diálogo é fala, o outro, aí depois o outro fala e o outro. As duas ou mais pessoas falam e também escutam, Ouvem. né? Ô, tia, Pois não? aquele velho ditado que eu esqueci, mas aquele do burro. Ah, entendi. A Nath sabe, a Natália sabe. Fala aí, Natália. Quando um fala, o outro Um abaixa a orelha. fala, o outro vai orelha. Exatamente. Olha o que Jesus demonstra aqui. Que ele ouvia, ó, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, né? Então, Jesus, ele ouvia. Ele mostra aqui que ele sabia ouvir, né? E também ele tinha curiosidade. Assim como vocês, na idade de vocês, Jesus também, na idade de vocês, ele era um adolescente curioso, um adolescente que tinha questionamentos dentro dele, né? Ele gostava de perguntar, eu creio que ele gostava de ouvir, né? Também, como diz aqui a palavra. Então, muitas vezes a gente não quer ouvir muito, né? A gente quer mais falar do que ouvir, mas é necessário ouvir e falar. E olha só, interessante que Deus nos deu 2 ouvidos, né? E uma boca. Aí a gente comenta muito isso, né? Ele nos deu 2 ouvidos para a gente ouvir mais, né? E aí a gente tem que estar sempre atento mesmo, porque ouvir, tem até um ditado que fala assim, que o ouvir, que o falar é prata e o ouvir é ouro, né? Qual que vale mais, prata ou ouro? Ouro. O ouro, né? Porque quando a gente ouve, a gente para ouvir, a gente vai ter um entendimento melhor. Quando a gente só procura falar e não escutar os ensinamentos, não Não escutar os vai nossos... entender nada. Exatamente. Só vai entender você mesmo. Muito bem, é isso mesmo que acontece. Então, se a gente não parar para ouvir os nossos pais, para ouvir o nosso pastor, para ouvir a nossa liderança, para ouvir as pessoas que têm mais experiência que nós, né, os ensinamentos que elas têm para nós, como Jesus estava fazendo no templo, ouvindo os mestres, mesmo ele sendo, né, filho do Deus Altíssimo, mesmo ele tendo tanta sabedoria e conhecimento, ele estava ali ouvindo. Se ele, que era Jesus, estava ali ouvindo e fazendo perguntas, né? Imagina nós. Então, nós temos também essa necessidade de ouvir, né? Para a gente entender as coisas, né? Para a gente interpretar. E não apenas falar, como acho que foi o Miguel falou, né? Não apenas falar, né? E aí todos, o que aconteciam? Todos observavam o quê? Que Só tinha 12 anos. Jesus era o quê? Era um menino ainda. Era menino. Mas todos ficavam maravilhados, porque ele demonstrava ter o quê? Com as respostas dele. Ele Ele já tinha demonstrava muita sabedoria. Interesse. Sabedoria e entendimento, né? Com as suas respostas. E aí, quando os pais de Jesus viram Jesus, eles ficaram perplexos. E a mãe dele perguntou: Filho, por que você nos fez isso? A Maria deveria estar desesperada, né? Uhum. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E qual foi a resposta de Jesus? Porque Porque me estavam me procura. procurando, não sabe que estou na casa de meu pai? Jesus respondeu com uma pergunta, né? Jesus gostava muito disso. Ele respondia, muitas vezes, as respostas de Jesus, em alguns momentos, eram uma pergunta para as pessoas, né? E esse era até uma forma de Jesus fazer com que as pessoas refletissem sobre as coisas, né? Jesus, ele já tinha
noção do propósito, ele já sabia o propósito de Deus para a vida dele. E aí, quando ele fez essa pergunta, o texto diz que os pais de Jesus não compreenderam o que eles diziam, né, o que Jesus disse a eles. Porque a compreensão que os pais, né, Maria e José, mesmo sendo usados como pais de Jesus, mas eles ainda não tinham total compreensão do plano de Deus, né, na vida de Jesus, dos detalhes, né, de tantas coisas que ainda iriam acontecer através da vida de Jesus, né? Mas aí Jesus logo foi com eles para Nazaré, e a palavra diz que Jesus era-lhes obediente. Maria, sua mãe, mesmo sem entender algumas coisas, a palavra diz que ela guardava tudo isso no seu coração. E aí, o verso 52, todos vocês vão ler juntos, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens de Deus. Lucas de Deus. Isso. Lucas 2, 41 a 52. Jesus ia crescendo. Jesus não crescia só em altura, né? Só em estatura, mas ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, né? E vocês que têm praticamente a mesma idade de Jesus naquela época, né? Vocês querem crescer da mesma forma que Jesus estava crescendo? Sim. Sabedoria, em estatura e graça? A palavra do Senhor diz que se a gente quiser obter sabedoria, a gente basta pedir, né? Então que vocês possam também colocar isso em oração. Senhor, me dê sabedoria, né? Me dê sabedoria, graça, para que eu possa crescer diante de Deus e diante dos homens com o mesmo, com entendimento, né? Com sabedoria, como Jesus cresceu, né? Em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus, né? Aí na revista de vocês, ela traz 4 tópicozinhos, né? Que a gente vai estar vendo agora. O primeiro tópico, ela fala que a nossa comunicação com as pessoas, ela não pode ser grosseira nem fingida, né? E aí a gente vai ler um versículo que está lá em Provérbios 15, 4. A Ana pode ler esse versículo, Ana? Provérbios 15, 4. Está lá no próximo slide. Provérbios 15, 4. Uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. Isso mesmo. Então, olha só, o principal meio de comunicação que a gente utiliza é o diálogo, né, a conversa. E a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala com as pessoas, né, com a forma que a gente fala com nossos pais, porque a gente deve honrá-los, né, vocês aprenderam na aula passada. Eu não estava presente, mas depois eu assisti a aula, né, e a aula foi maravilhosa. Então, eu vi que vocês aprenderam sobre isso, sobre a honra aos pais, né, de vocês. E a gente deve também pensar como a gente vai falar com os nossos professores, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Mesmo os mais novos, né? Não é porque o Alec, por exemplo, tem um irmão mais novo, o Miguel tem irmãs mais novas, né? Que ele vai falar de qualquer jeito com elas. Até porque vocês que são mais velhos, né? Vocês estão sendo exemplo para eles, que são mais novos. Então, eles vão olhar muito para vocês, né? Se vocês têm uma forma de falar boa com elas, elas também vão levar isso para a vida delas, né? E as crianças, os menores gostam muito de imitar os mais velhos, não é assim? Então, vocês são referência para elas, né? O Alec, ele é referência para o Adrian. O Miguel, ele é referência para as irmãs dele, mais novas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E também porque a gente é filho de Deus, né? A gente é cristão, então a gente tem que estar sempre procurando melhorar, né? A gente não é perfeito, mas a cada dia a gente vai melhorando, vai aprendendo com o Senhor. Em tudo, como falar, como andar, como vestir, né? E aí fala que uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver.
É árvore de vida, tem outras traduções que falam, é árvore de vida. Mas quem é grosseiro, ou quem é perverso, tem uma língua perversa, implicante, desanima qualquer pessoa, abate qualquer espírito. A palavra de Deus fala, né? Não existem pessoas que são assim, são implicantes, né? Tudo que você fala, ela implica com você, né? Te deixa triste, te deixa desanimado, né? Se você contar, às vezes, um sonho, algo que você quer fazer, ela vem com um monte de coisas negativas, né? E acaba te entristecendo, acaba te deixando sem vontade até de viver, né? Mas a pessoa que é delicada, que é amável, não, ela te anima, ela te coloca para cima, ela te dá ânimo para viver. E a gente tem que ser assim, né? Tem que ser luz. Então a gente tem que estar sempre procurando falar palavras que vão levantar aquela pessoa. E mesmo quando a gente tiver que exortar alguém, porque às vezes Deus vai colocar algumas pessoas na nossa vida para a gente exortar, né? Para a gente falar a verdade para aquela pessoa. Mas a gente pode falar a verdade de uma forma que não seja grosseira, né? Que não seja bruta com aquela pessoa. A gente pode falar a verdade, né? Com sabedoria. E como que a gente consegue fazer isso, Alec? Como que a gente consegue falar a verdade? Às vezes a verdade é dura e é difícil de falar. Mas como é que a gente vai conseguir falar a verdade para alguém com sabedoria? Orando e pedindo sabedoria para Deus. Isso mesmo, orando, pedindo sabedoria ao Senhor, né? Ô, tia, Sim, teve uma vez que eu tava na aula de matemática, né? Ainda lá na escola. Aí ele tava fazendo a meditação, o professor. Aí ele falou sim. lá, tava falando em questão tipo assim, do bullying e tal. Aí todo mundo começou a perguntar assim, ele falou assim, se a pessoa for gordinha, cheinha, não fala isso. Aí todo mundo, e se ela perguntar? Aí você responde de um jeito, de uma maneira carinhosa. Aí, gente, e se ela não entendeu como se fosse carinhosa? Aí ele, vai orar então, oxi. Porque hoje em dia é bem complicado, né? E mais ainda porque a gente tem a questão do bullying. Então, todas essas questões que no mundo que a gente está vivendo, elas vêm, né? E acaba que a gente tem que assim, pedir muito para Deus sabedoria, para como falar com as pessoas. Então, se a gente tem dúvida, é melhor a gente nem falar, né? Determinado assunto, determinada coisa para aquela pessoa. Se a gente tiver muito em dúvida, né? De como falar naquele momento, a gente para um pouquinho, né? Vai falar com Deus e tem uma direção para Ele, né? Para a gente ter, assim, segurança para falar para aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa te faz uma pergunta ou quer algo de você, né? Já aconteceu muito comigo. Às vezes eu falo, Senhor, eu não sei o que falar nesse momento. Então, eu peço para a pessoa um tempinho, né? Você pode me esperar um pouco, eu vou orar, vou falar com Deus e eu te dou uma resposta em seguida, né? Então, assim, tem momentos que a gente é pego de surpresa, às vezes não dá tempo a gente, né, ter esse tempo também para orar, para falar com Deus. Então, às vezes você tem que dar uma resposta naquele momento. Então, a gente tem que, por isso que a gente tem que estar sempre orando, em constante oração, né? A Bíblia fala para a gente orar sem cessar, em todo tempo tá ali, ó, com o pensamento em Deus, falando com Ele. Porque às vezes tem momentos que a gente é pego de surpresa. E a gente tem que estar preparado, né? E só o Espírito Santo para nos preparar. Porque a gente, de nós mesmos, a gente não consegue, né? E a gente tem que evitar, né? Evitar ao máximo as palavras que vão agredir as pessoas, que vão deixar elas constrangidas, né? Que possam machucar essas pessoas. Às vezes a gente não fala com a intenção de machucar, né? E se a gente acontecer isso com algum de vocês, de repente vocês falaram algo, às vezes até falou uma coisa assim engraçadinha, né? Até de forma carinhosa, né? Eu mesma tenho uma mania que eu tenho tentado deixar, que de forma carinhosa, às vezes eu falo, ô neguinha, ô neguinho, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão levando muito para a questão do preconceito, não é? E aí eu tenho tentado evitar essa palavra. Por quê? Porque nem todo mundo aceita essa palavra como um carinho, uma forma de carinho. Às vezes a pessoa acha que é uma agressão, né? Uma ofensa. Então, por toda essa questão que a gente está vivendo hoje, de preconceito, de bullying, falam tanto nisso, então eu tenho procurado vigiar nisso, sabe? Eu tenho tentado evitar falar essa palavra.
Apesar que, assim, às vezes é muito espontâneo, às vezes sai quando eu vi, já saiu, né? E às vezes eu peço até desculpa pra pessoa, desculpa, foi só uma forma carinhosa de falar, tá? E às vezes a pessoa, não tem problema, mas tem pessoas que já se ofendem, né? Como a gente às vezes não sabe, não conhece às vezes a pessoa, não tem tanta intimidade com aquela pessoa para falar dessa forma, então a gente evita, né? A gente tenta evitar. Quando a gente tem intimidade, sabe que aquilo não vai ofender a pessoa, né? Então fica mais fácil. O segundo ponto aí, pode ler pra gente, Alec? Provérbio 18:13. Tá. Quem responde antes de ouvir comete incertezas e passa vergonha. Exatamente. Quem Perdão, responde antes aqui ó, de comete insensatez. insensatez e passa vergonha. Às vezes, é o que a gente estava falando, né? Jesus, ele ouvia, depois ele perguntava, né? E a gente também, a gente tem que parar, ouvir mais, né? E antes da gente falar, a gente pensar no que a gente vai falar. Porque às vezes a gente pode passar até vergonha mesmo, né? E o que que é insensatez? Vocês sabem o que significa essa palavra? Insensatez? É tipo tolice, eu acho. Exatamente. Insensatez é exatamente isso, né? É falta de, às vezes até falta de juízo, né? Você fala alguma coisa que não cabe falar naquele momento, né? Você passa vergonha. Então, se você responde algo antes de ouvir primeiro o que a pessoa está falando, talvez ela vai falar de outro assunto, ou você não pegou todo o contexto. Às vezes a gente não chega numa conversa assim, as pessoas já estão conversando, a gente chega no meio do caminho da conversa, a gente não ouviu o início, e aí a gente tem que parar, ouvir direitinho o que está acontecendo ali, né? Entender o contexto, entender toda a história, para depois a gente falar e dar uma opinião, porque senão a gente pode falar algo que não tem nada a ver com o que eles estavam falando, não é? E aí a gente passa até vergonha, né? E isso que a Bíblia, olha como a Bíblia nos ensina em tudo, né? Escute o outro para não responder a si mesmo. Talvez você vai falar algo que você está achando, né? Algo que você sabe, mas que naquele momento ali não cabe, né? Vai ser imprudente você falar até, vai ser até mesmo falta de bom senso, né? A Bíblia, ela nos ensina em tudo, gente, até como a gente falar, né? E a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos lá antes da gente ir para o próximo ponto, lá no primeiro que fala assim, nem não ser grosseiro nem fingido, né? E o que é ser fingido para vocês? Só para a gente fechar esse ponto aí. Acho que, tipo, você falar. Alguém te pediu uma ajuda, aí você fala, tá, ajuda. Aí você fala. Por fora você fala sim, mas por dentro você tá, não queria ajudar, não. Você, tipo, meio que. Exatamente. É isso mesmo. Fingimento, falsidade quer dizer a mesma coisa, né? Você fala algo, mas que lá dentro de você não é aquilo que você queria falar, né? Você está falando, mas aquilo ali é só da boca para fora. Não é realmente aquilo que você está sentindo, que você está querendo falar. Né? Então, a Bíblia fala para a gente que não seja grosseiro, também não seja fingido, né? Seja verdadeiro, seja transparente. Então, a gente pode ser verdadeiro, não sendo bruto, não sendo grosso, não ofendendo as pessoas, né? Tudo vai da forma que a gente vai falar para as pessoas. A gente pode magoar uma pessoa falando uma mesma coisa e pode não magoar essa pessoa, né? Dependendo da forma que a gente vai falar essa verdade para ela. Vamos lá no terceiro ponto. Pode ler para a gente, Miguel? Honestidade, confiança e segurança. Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Isso mesmo. Olha só, uma pessoa que ela sempre mente, quando ela fala a verdade, vocês acham que as pessoas vão acreditar nela? Não. Não. Vai ser difícil as pessoas acreditarem nela, né? E quem é o pai da mentira, vocês sabem? O inimigo. O inimigo. Né? Então, a Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, né? Ele é o pai da mentira. Né? Ele
criou a mentira, né? Ele é o pai da mentira. Então, Deus é um Deus de verdade. A palavra de Deus toda é a verdade, né? E a verdade, mesmo que ela seja dura, difícil, mas ela é, melhor, é o melhor, né? Para nossas vidas. A verdade cura, a verdade ela liberta, né? A verdade traz paz para o nosso coração. Mesmo que a gente sinta um incômodozinho naquele momento que a gente escuta, né? Porque é como quando a gente vai ler a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus ali vai num ponto que machuca, né? Porque às vezes é alguma coisa que eu preciso mudar, é alguma coisa que eu preciso consertar, né? A palavra de Deus ela penetra no nosso coração. E ela, às vezes, ela entra assim, né? Rasgando mesmo ali, porque é necessário ter uma mudança, ter uma melhora. Então, naquele momento, ela pode até doer um pouquinho, né? Mas depois, ela vai ser bênção nas nossas vidas, né? Por quê? Porque vai trazer mudança para nossas vidas, vai trazer transformação. E nada fica encoberto por muito tempo. Nenhuma mentira fica encoberta por muito tempo, né? Uma hora ou outra, ela vem à tona. Ela chega ao conhecimento. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, assim, a pessoa ela pode esconder alguma coisa por um determinado momento, né? Alguém aqui consegue esconder alguma coisa dos pais por muito tempo? Não. É difícil, não é? É muito difícil a gente esconder as coisas, principalmente dos nossos pais, porque eles nos conhecem, né? Depois de Deus, que nos conhece perfeitamente, por fora, por dentro, quem mais nos conhece são os nossos pais. Então, por isso que é tão difícil a gente esconder as coisas dos nossos pais. Às vezes a gente até tenta, né? Esconder algumas coisinhas, deixa de falar algumas coisas, omite outras, mas é por pouco tempo, porque logo eles vão descobrir, né? Logo eles vão descobrir. Se a gente não contar, eles vão descobrir. E aí, por que é melhor a gente contar logo? Porque quando a gente conta a verdade para eles, mesmo que seja difícil de contar essa verdade, vai gerar no relacionamento entre pais e filhos uma confiança, né? Seu pai vai confiar cada dia mais em você. E você vai ficar cada dia mais seguro, porque você sabe que você pode contar com seu pai, você pode contar tudo para o seu pai, para sua mãe. Assim como a gente conta tudo, todos os nossos segredos para Deus, né? A gente pode contar também o que está acontecendo. Às vezes aconteceu algum fato na escola e você está com medo de contar para o seu pai, para sua mãe, né? Mas eles são, depois de Deus, são seus melhores amigos nessa terra. Então, com certeza, eles têm experiência suficiente para te ajudar, né? Às vezes você não sabe como resolver uma situação e seu pai e sua mãe têm experiência suficiente para te ajudar a resolver esse problema, né? Nossa, professor, eu tirei nota muito baixa. Como é que eu vou contar isso para o meu pai? Né? Mas ele é a melhor pessoa para você contar para ele as coisas que acontecem com você no dia a dia, né? Mesmo que você tenha um certo receio, né? Mesmo que você eu posso dizer, não agrade a ele nesse momento por essa nota que você tirou, mas o seu pai vai ficar feliz porque você confiou nele, né? Você confiou em contar para ele. As coisas mais, os detalhes que você acha pequeno, seu pai vai gostar de saber, tá? Porque ele vai entender que você tem a confiança dele, né? E ele pode confiar também em você, tá? Por isso que é importante a gente ser honesto, verdadeiro, né? Porque a gente vai ganhando a confiança das pessoas que estão à nossa volta, e principalmente da nossa família, que é quem a gente mais ama, né? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, né? Se a gente faz parte do mesmo corpo, se eu falo uma mentira para alguém, eu estou me prejudicando, porque quando eu prejudico o outro, eu me prejudico, se a gente faz parte do mesmo corpo, né? Então, principalmente nós, irmãos em Cristo, né? A gente tem que procurar vigiar muito o que a gente fala, né? E vamos para o último tópico. A Ana Clara pode ler para a gente, Ana? Acima de tudo, porém, tende amor intenso
para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí ele fala assim, o amor cristão é muito mais que palavras. Obrigada, viu, Ana? 1 Pedro 4:8. O amor cristão é muito mais que palavras. É como aqui a gente estava falando, que a Natália comentou, né? A pessoa fala que vai fazer algo e não faz. Então, ela falou, mas ela teve atitude? Nesse caso, ela disse que ia fazer e não fez. E aí? Ela apenas falou, mas não teve a atitude, né? E aí a gente demonstra o nosso amor com as nossas atitudes, não apenas falando, né? Porque falar é fácil, não é? É mais fácil a gente falar do que a gente fazer o que a gente falou. É como a palavra de Deus. Olha, tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conseguiram colocar, não estão conseguindo colocar a palavra de Deus em prática. Porque o difícil, o mais difícil do que a gente ler, conhecer a palavra, é a gente colocar a palavra em prática. E nós estamos aprendendo, né? Eu não consigo ainda colocar toda a Bíblia em prática, mas eu estou pedindo para Deus me ajudar. E a gente tem que fazer isso todos os dias. Senhor, nos ajuda a colocar a tua palavra em prática, a ouvir a tua palavra e a praticar a tua palavra, para a gente não ser como aquele homem que constrói a casa na areia, né? Que vem os ventos, vem as tempestades e a casa dele cai. E é que a gente possa ser como o homem, a mulher que constrói sua casa na rocha, que vem as dificuldades e a sua casa não é abalada, né? Vamos lá agora para o último slide. A gente vai estar conversando sobre as últimas coisinhas, as últimas consideraçõezinhas aqui, né? Porque o tempo passa rápido, né, gente? Já é quase 9 horas. Eu vou pedir ao João para ler aí conclusões, o primeiro tópico, João. 10 horas, não, tia? Oh, 10 horas, isso mesmo. Eu tô lá atrás, né? Rápido mesmo. Já vai dar 10 horas. Você quer começar a aula de novo? Né? Agora vai começar outra aula mesmo, né? Dos jovens e adultos, né? Mas logo, logo a gente volta, né? Domingo que vem tem mais. Vai lá, João. Conclusões. Primeiro ponto. Precisamos alinhar nossa comunicação com Deus para também termos uma boa comunicação com a família e com o próximo. Olha que importante, gente. Precisamos alinhar nossa comunicação com Deus, primeiro, né? Então, a gente precisa estar alinhado verticalmente, né? Nós com Deus, precisamos estar conversando com o Senhor todos os dias, né? Sermos amigos de Deus, ouvirmos a voz de Deus, né? Para a gente poder também ter uma comunicação com a nossa família e com o nosso próximo. A gente só vai conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas e com a nossa família, com o nosso próximo, se a gente também tiver um bom relacionamento com Deus. E para a gente ter um bom relacionamento com Deus, a gente precisa ter comunicação com Ele. Né? Ele fala conosco através da palavra dele, e a gente também precisa também falar com Ele, através da oração, né? Próximo tópico, João, pode ler? Precisamos compreender que quanto melhor a comunicação, melhor será nosso relacionamento e desenvolvimento em família e sociedade. Isso mesmo, a gente precisa, né, se comunicar. A gente não vive isolado, principalmente com a nossa família, que é o tema da nossa revista. Né? A gente precisa ter uma comunicação. Nossos pais precisam saber o que a gente está sentindo, né, as dificuldades que a gente está tendo, para eles poderem nos ajudar. E eles também, né? Tem momentos que eles também precisam da ajuda de vocês. Então, quando você abre o coração para eles, eles também automaticamente vão abrindo o coração para vocês também. Eu tinha muita dificuldade de falar para meu pai, para minha mãe, que eu amava eles, né? De expressar os meus sentimentos para os meus pais. Até hoje eu tenho um pouco, né? Mas Deus já trabalhou muito na minha vida. Então, a adolescência, a gente, às vezes, em alguns momentos, a gente se fecha muito, né? Com os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque adolescente também tem problema, adolescente também tem dificuldades. E às vezes a gente se fecha muito, e às vezes a gente acaba abrindo nosso coração para pessoas erradas, né? E em vez de abrir o coração para os nossos pais, que são as pessoas que mais podem nos ajudar. Então, que vocês possam abrir o coração para os pais de vocês,
João, lê o próximo tópico? Precisamos ser educados em todo o tempo, principalmente quando houver questionamentos. Então, mesmo que vocês estejam sendo questionados, né, pressionados ali, com muitas perguntas, muitos questionamentos, mas peçam para Deus te ajudar a serem educados com as pessoas, né, a falarem de forma. Pense assim, como Jesus faria? Como Jesus falaria, né? Toda vez que você estiver querendo sair ali do prumo, pergunta, Senhor, se o Senhor tivesse no meu lugar, Jesus, o que o Senhor faria? Como o Senhor falaria? Aí você vai saber falar, tá? Próximo tópico, João. Precisamos escutar e fazer uma interpretação correta para não causar contendas. Exatamente. É muito complicado, porque às vezes a gente ouve dois amigos, né? Às vezes eles não estão se relacionando muito bem. Aí a gente não ouve as duas partes. A gente ouve só um colega. E aí a gente já vai julgar o outro. Não é assim? E aí a gente, às vezes, toma as dores de um colega, parte para, né, para defender esse colega. E a gente tem que ouvir os dois lados. A gente tem que ouvir primeiro antes de falar algo, né? Para interpretar de uma forma correta. Próximo, João. Não dá para ler, está muito embaixo. Lá embaixo, né? Precisamos refletir sobre a importância de sermos. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não tenho aqui, gente. Só um minutinho. Eu creio que é de sermos honestos. Precisamos refletir sobre a importância de sermos honestos nas atitudes para demonstrarmos um amor verdadeiro ao próximo e assim construirmos relacionamentos maduros e saudáveis. Isso. Então, esse é o último ponto, né? A gente precisa ser honesto, verdadeiro. Falar, né, aquilo que a gente está sentindo, né, com cuidado para não ofender a pessoa. E sempre buscar a verdade, colocar a verdade, né? Porque Jesus, ele nos ensina a verdade, né? E a verdade é a luz. Se a gente, quem não está na verdade, está em trevas, né? E a gente tem que buscar sempre falar a verdade com o nosso próximo. Mesmo que seja difícil, mas a gente pede para Deus sabedoria, graça, e Ele vai nos ajudar, amém? E eu vou pedir um de vocês para estarem orando, finalizando a aula de hoje, tá bom? Que a gente está em cima já, né, do horário. Aí quem sentir no coração o desejo de orar, tá bom? Vai orar encerrando a aula de hoje, tá bom? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Quero te pedir que o Senhor nos dê paz, felicidade e união entre as nossas famílias e amigos. Que o Senhor possa estar dando entendimento da tua palavra e que cada vez mais nós possamos buscar a tua palavra. Nos dê entendimento, Senhor, da tua palavra e de tudo o que acontece em nossas vidas. Que nós possamos fazer de maneira certa. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Tia, meninos. Um bom domingo. Oi? eu posso falar, eu só queria avisar pro João Monteiro que tá tendo embaixada às 9 horas da manhã, viu? Todo sábado às 9 horas da manhã. É porque ele não tá participando, aí eu queria convidar ele. Tá, joia. Fica aí o convite, né, João? Sábado, 9 horas, né, Alec? Aham, sábado, 9 horas da manhã. Beleza. Gente, um bom domingo, tá? E fiquem com Deus, uma ótima semana.